Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, segundo bloco. Faltou uma questãozinha aqui sobre aquele princípio que a gente estava vendo, que é o da insubstitutividade, e a gente falava sobre algumas questões de protesto necessário. Então, falta uma questãozinha, eu acho importante a gente ver. Vamos ver, coloca para a gente. É da CESP, de 2013, do Piauí. Acerca do protesto de títulos cambiais e cambiariformes, assinale a opção correta. Essa expressão cambiais, cambiariformes foi expressão do Ponte de Miranda, tá, gente? Isso se refere a títulos de crédito. Olha só. Letra A. Não é necessário o protesto para se promover a execução do aceitante da letra de câmbio ou do emitente da nota promissória, bem como de seus respectivos avalistas. Gente, está perfeito isso daqui. Por quê? Porque eles são os devedores principais, o aceitante na letra de câmbio e o emitente na nota promissória. E quanto a eles, não há necessidade de protesto. O protesto é facultativo. Então, a letra A está corretíssima. Letra B. Os protestos por falta de aceite por falta de pagamento não têm a mesma função probatória. Errado, pessoal. Não tem essa diferenciação, tá certo? Todo protesto tem função probatória. Letra C. É permitido tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Isso daqui está errado porque houve uma inclusão do artigo 5º, do parágrafo 5º, no artigo 21. Eu não lembro o número da lei que incluiu, mas foi em 2012, salvo engano. Então, o que essa lei fez? Ela incluiu o parágrafo 5º no artigo 21 da Lei de Protestos. Vamos ver lá o que diz e por que a questão está errada. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Então, é vedado e não permitido, como diz a letra C. Letra D. O não exercício da faculdade de protestar duplicata por falta de aceite ou de devolução elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Pessoal, é errado. A única coisa que a gente tem que respeitar aqui é o princípio da unitariedade, que a gente viu que, nesse caso, não pode se protestar. Se já foi protestado por falta de aceite, não pode ser protestado mais por falta de pagamento. A gente já viu também na primeira aula outros exemplos disso. Então, vamos voltar aqui para a questão. Letra E. O protesto por falta de aceite aperfeiçoa o título, mas não vincula o aceitante. Também está errado, porque vincula, sim, o aceitante. Pessoal, acho que tem mais uma. No que se refere à obrigatoriedade aos efeitos do protesto, para vocês verem como cai protesto necessário e facultativo. Eu não podia deixar de dar essas questõezinhas aqui. Tá, vamos voltar lá, então. No que se refere à obrigatoriedade aos efeitos do protesto do apontamento, assinale a opção correta. Letra A. Ainda que se trate de inscrição decorrente de dados públicos, como os dados de cartórios de protesto de título, a ausência de comunicação da inscrição ao consumidor enseja dano moral. O STJ, gente, ele entende que não é abusiva essa negativação direta. Infelizmente, ele entende assim, porque isso aqui é uma aberração. Tomara que eles mudem de posição. Agora veio o TJ super recente aqui, e o TJ de São Paulo, e ele libera uma lei que só permite a negativação depois que o consumidor for avisado. Olha só, gravem isso, Lei Estadual 15659, recentíssima, de 2015. Letra B. Aplicam-se à cédula de crédito rural, a nota promissória rural e a duplicata rural, no que forem cabíveis às normas de direito cambial, inclusive quanto ao aval, sendo, porém, dispensado o protesto para assegurar o direito de regresso contra os endossantes e seus avalistas. Gente, é essa alternativa que está correta. O fundamento dela é o artigo 60
do Decreto 167 de 1967. Essa é a letra de lei do artigo 60. Então, vejam a importância de estudarem legislação esparsa, não só a Lei 9492, como a gente viu lá naquele tópico de legislação na primeira aula, tá certo? Então, vamos voltar lá para a questão. Letra C. O protesto será tirado, ainda que verificada qualquer irregularidade formal após a protocolização do título. Pessoal, vocês vão estudar lá no artigo 9º que se houver qualquer irregularidade formal, que é o que o tabelião pode analisar, ele não pode analisar o mérito, nem prescrição, nem decadência. Porém, se tiver faltando algum caractere formal, ele não pode protestar. Por exemplo, numa duplicata, se estiver faltando algum elemento essencial da duplicata, daí a importância dele conhecer a lei de duplicata, ele não pode protestar, tá? Vamos voltar para a questão, então. Opa. Está com letra errada aqui, mas tudo bem. Conforme entendimento do STJ, a protocolização do título ou documento de dívida em cartório pelo credor na fase preliminar de protesto gera por si só direito à indenização por danos morais, se inexistente a dívida. Pessoal, isso daqui está errado. A gente vai ver também lá para frente que o STJ já decidiu que não enseja dano moral. Trata-se de um mero inconveniente, tá certo? Vamos prosseguir agora. Princípio da unitariedade. O princípio da unitariedade a gente viu também nas características de protesto, que o protesto tem que ser feito num ato único. Então, dá para aproveitar alguma coisinha que a gente já viu lá. Vamos ver. O protesto deve ser realizado em um único ato, fundamentado pela máxima de que se protesta não a pessoa do devedor, e sim um título ou documento de dívida. Gente, isso quer dizer que você não pode falar que o fulano foi protestado. Você tem que falar que a duplicata, por exemplo, é que foi protestada. Então, isso é um equívoco muito comum que o pessoal fala, mas enfatizo que o que se protesta é o título e não a pessoa, tá certo? Lá no artigo 21, a gente vai ver que o protesto ele pode ser lavrado, ele tem os motivos dele. Então, é a falta de pagamento, a falta de aceite e a falta de devolução. Então, por exemplo, se um título ele já foi protestado por falta de aceite, ele não tem mais cabimento ele ser protestado por falta de pagamento. Ou também, se um título já foi protestado de forma comum, não será preciso fazer um protesto especial, que é aquele falimentar, tá? Porque ele já está protestado. Então, acho que sobre o princípio da unitariedade é mais isso daqui, é bem simplesinho. Agora vamos estudar os princípios relativos ao protesto como procedimento. Quais são esses princípios? São princípios da rogação ou da instância, o princípio da formalidade simplificada e o princípio da celeridade. Vamos aqui para o primeiro, o princípio da rogação da instância. Significa dizer que o tabelião não pode agir de ofício, ou seja, ele tem que ser impulsionado. Para a realização de todo o procedimento de protesto, é indispensável a apresentação do título ou documento de dívida pelo interessado, que, deixa eu grifar isso aqui para vocês, pode ser pessoalmente ou por mandatário. E a gente vai ver mais tarde quem que é o apresentante, ou do pedido expressamente formulado para a tirada do protesto. Gente, esse princípio ele comporta algumas exceções, como, por exemplo, no caso da averbação, se houve algum erro na tomada dos elementos da intimação, ou também tem que retificar de ofício se houve erro na tomada de algum termo, de alguma partezinha do termo de protesto. O tabelião, por si só, de ofício, ele pode fazer isso. Outra coisa muito importante é que o tabelião ele não pode protestar senão nos limites que o apresentante do título definiu. Então, por exemplo, se existe o apresentante vai lá, ele quer protestar, vamos por um contrato de R$20.000,
Só que ele não quer protestar o valor cheio, ele quer protestar R$ 10.000. Então, é possível isso. Então, nesse caso, o tabelião ele não vai poder protestar o valor de R$ 20.000, tá? Ele tem que ser no limite do que o apresentante do título solicitou. Então, o que mais? Princípio da celeridade. Pessoal, a celeridade no protesto, o que ela significa? Ela significa rapidez. Opa, tá bom assim, vocês vão entender. Rapidez, flexibilidade e informalismo. Gente, esse princípio, ele se manifesta geralmente nos dispositivos que se referem ao prazo do protesto. Então, por exemplo, para protocolização, que tem que ser de até 24 horas da entrada do título. No caso de o protesto tem 3 dias para ser tirado, descontado da intimação ou da protocolização, a depender das normativas estaduais. O fornecimento de certidão tem que ser de, no máximo, 5 dias. Então, o princípio da celeridade ele se encontra nesses dispositivos que se referem ao prazo. Princípio da simplicidade, da formalidade simplificada. Gente, esse princípio ele está relacionado intimamente com o princípio da celeridade. E ele se aplica basicamente à fase da intimação do protesto. A gente vai ver que a intimação ela está prevista nos artigos 14 e 15 da Lei 9492. E o que significa isso? O que tem a ver com o princípio da formalidade simplificada? Significa que, por exemplo, a intimação ela não precisa ser entregue nas mãos do devedor. Basta que ela seja entregue no endereço fornecido pelo apresentante do título. Esse endereço, esses dados que o apresentante do título coloca lá no preenchimento do formulário, é da responsabilidade dele. Tá? Então, a intimação não precisa ser entregue nas mãos do devedor. Da mesma forma, se for feita por intimação pessoal ou se for por correio. Basta que você receba, se for por correio, o AR. Tá certo? Bom. Outra coisa importante sobre esse princípio, gente, é que esse princípio da simplicidade simplificada e da celeridade, ele determina um abrandamento do procedimento do protesto, mas isso não significa dizer que vai lesar a segurança jurídica, tá certo? Ao contrário, a lei ela é rígida em vários aspectos do procedimento. O que existe é uma simplificação possível sempre que não causar risco à segurança. Bom, acho que a gente fechou aqui a parte de protesto. Agora a gente vai terminar o artigo 1º, estudando certidão de dívida ativa, também matéria muito em voga hoje em dia. Então, gente, o protesto da dívida ativa, ele foi incluído expressamente no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9492. Vamos ver o que diz esse parágrafo. Parágrafo único. Inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Quem incluiu esse parágrafo único foi a Lei 12.767 de 2012. Então, gente, o que vocês percebem aí? Percebem que hoje o tabelião ele faz uma qualificação muito mais jurídica. Né? A gente vai ver no artigo 9º que ele tem que fazer uma qualificação quando da entrada do título. Então, essa qualificação hoje é muito jurídica, porque o tabelião ele tem que conhecer vários ramos do direito. Por exemplo, processo civil, que a gente viu agora há pouco, ele tem que conhecer quais são os títulos executivos judiciais, extrajudiciais. Ele tem que conhecer o direito civil, ele tem que conhecer o direito tributário em razão das CDAs. Então, a qualificação hoje não é mais como era antes, não. Desde que foi colocada essa expressão documentos de dívida, a qualificação dele é bem jurídica, tá certo? Então, gente, o parágrafo único, ele consagrou o que a jurisprudência já estava consolidando. A jurisprudência majoritária, porque também existe uma celeuma muito grande aí.
Eu acho importante, antes da gente prosseguir, só para dar uma relembrada, o professor Sabag vai falar com vocês o conceito de CDA, mas vamos relembrar aqui só para ficar no contexto e a gente não se perder. Vamos lá. Então, olha só, o que seria uma CDA? Imagine que um determinado contribuinte ele realizou um fato gerador do tributo. Por exemplo, ele adquiriu uma renda, ele tornou-se proprietário de um imóvel, ele fez alguma doação. E assim, ele torna-se sujeito passivo de uma obrigação tributária. Então, o que ele tem que fazer? Tornando-se sujeito passivo, ele tem que pagar o tributo. O fisco ele vai realizar o pagamento calculando o montante do tributo devido e notificando o contribuinte para pagar. Então, o lançamento ele confere exigibilidade à obrigação tributária. Com o lançamento, a obrigação tributária ela transforma-se em crédito tributário. E se o sujeito passivo não adimplir esse crédito tributário, ele será inscrito na dívida ativa. Dessa inscrição, a gente extrai a CDA, que é a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. Onde que está? Lá no artigo 585, 7º do CPC. Tá certo? Pessoal, então, assim, voltando ao tema principal aqui, protesto de CDA. Vamos ver um histórico disso, porque é muito importante você colocar isso na sua prova. Isso cai em todas as fases, principalmente fase oral, fase escrita, pode ser um tema de dissertação, tá certo? Então, vamos ver essa evolução aqui. E quais são os argumentos contra e a favor. Então, antes desse parágrafo único da lei, do artigo 1º da Lei 9492, o que era objeto de discussão? A questão era, a fazenda pública, ela poderia levar a CDA para ser protestada? Então, vamos ver os argumentos a favor e os argumentos contra. Vamos lá. Para a corrente do não, que eu acho um argumento fraquíssimo, olha só. Haveria violação ao princípio da legalidade por ausência de previsão legal. Pessoal, a corrente do sim rebateu muito bem isso daqui. Olha o que eles dizem. Havia sim previsão legal, porque CDA constitui título executivo extrajudicial, está lá no artigo 585, 7º. Logo, trata-se de um documento de dívida. Tá certo? Então, argumento 2 do não. O protesto da CDA seria abuso de direito da fazenda pública, uma vez que o protesto confere ampla publicidade ao inadimplemento, o que configuraria constrangimento desnecessário ao devedor. Esse fundamento é do Hugo de Brito Machado e data vênia, eu acho ele bem furado. Vamos ver por quê. Olha só, corrente do sim. Não há abuso de direito da fazenda pública, porque a execução fiscal também gera a publicidade do inadimplemento. Às vezes, até mais ampla que o protesto, considerando que é possível a consulta do processo pelo nome das partes dos sítios do Poder Judiciário na internet, além do fato de que as muitas fazendas públicas possuem cadastros de devedores como o CADIM. Desse modo, o protesto é menos drástico, pois permite que o empresário, mesmo com a CDA protestada, ganhe algum tempo sem perder a disponibilidade sobre seus bens para reorganizar suas finanças e quitar seus débitos. Princípio da conservação da empresa. Pessoal, o argumento 3 do não é o do STJ. Não é todo o STJ, mas era o entendimento majoritário do STJ. O que o STJ dizia? Olha só. Não haveria interesse jurídico em realizar o protesto da CDA, considerando que, por ser título executivo, o STJ, então, considera o título executivo, é possível o ajuizamento desde logo da execução fiscal. Então, para ele, não havia um motivo aparente para se protestar a CDA, porque ela já gozava de liquidez e certeza, então poderia já entrar com uma ação de execução fiscal, tá certo? Olha o que diz a corrente do sim, rebatendo esse argumento do STJ. Gente, o STJ, ele ainda pensa assim, em vários julgados ele ainda pensa assim, tá? Já está começando a mudar isso, mas ainda tem. Vamos lá, corrente do sim.
rebatendo o STJ. O princípio constitucional da eficiência, artigo 37, e a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem que o administrador público valha-se dos mais efetivos e céleres e menos custosos meios de cobrança dos créditos fiscais, sendo que o protesto extrajudicial reúne todas essas características, sendo mais rápido e barato que a execução fiscal. Ademais, os títulos de crédito também podem ser executados desde logo e, mesmo assim, não se questiona que podem ser protestados. Tá certo? Por fim, gente, o argumento 4. Infelizmente, esse argumento do não, ele é um pouco verdadeiro se vocês forem ver o dia a dia do cartório, principalmente no que se trata de prefeitura municipal. Eles são bem desorganizados, tá certo? Vamos ver lá? Quarto, por que não poderia fazer o protesto da CDA? Os cadastros das fazendas públicas, na maioria das vezes, não estão atualizados, o que poderia gerar protestos indevidos e condenações por danos morais. Esse é o argumento do Carlos Henrique Abraão, que é mestre em protesto. Olha qual, o que rebatem esse argumento aqui. Com a informatização, a maioria das fazendas públicas possui cadastro atualizado. Às vezes não, viu, gente? Além disso, como atualmente já existe o CADIM e outros cadastros de pessoas inscritas na dívida ativa, caso haja algum erro, a condenação em danos morais será possível mesmo que a CDA não seja levada a protesto. Ademais, não se pode trabalhar com a presunção de que o Estado é sempre ineficiente, devendo ser buscado mecanismos para se aprimorar esses cadastros e não deixar de utilizá-los pelos riscos de haver incorreções. Pessoal, eu falei que esse argumento do não, eu lá no cartório mesmo, volta e meia, eles mandam protestar IPVA duplificado, sabe? Então, assim, eles são um pouquinho desorganizados mesmo. Principalmente, como eu disse, a prefeitura. Vamos ver aqui mais algumas vantagens do protesto da CDA. Anotem isso, gente, isso aqui é muito importante para você fundamentar qualquer resposta sua. Vamos ver lá, eu fiz um quadrinho para vocês. Então, vantagens. Desnecessidade de lei autorizando o protesto. Gratuidade. Aqui, pessoal, é gratuidade porque em alguns estados a gente sabe que vigora os emolumentos postergados e outros estados paga-se quando da apresentação do título. No caso de CDA, sempre vai ser gratuito. Gratuito para o credor. Então, vai ser pago para o tabelião quando o devedor pagar o título, liquidar o título, ou então quando ele cancelar esse título, tá certo? Então, CDA, sempre gratuidade. Letra C, agilidade na recuperação dos créditos. Porque, gente, a gente viu que uma das características do protesto é a celeridade. Aumento na arrecadação de tributos. Letra E, forma de recuperar valores considerados baixos pelo poder público. Por quê, gente? Porque muitas vezes a fazenda ela não ajuizava a execução fiscal, porque seria um custo muito mais alto para ela do que se ela recebesse esse valor. Então, torna economicamente viável para a fazenda pública a cobrança extrajudicial de valores considerados ínfimos para fins de execução. Outra vantagem aqui, corte de gastos com processos judiciais, é o que a gente fala um pouquinho também. Dispensa o devedor dos gastos com honorários advocatícios e custas processuais. Porque, pessoal, as custas cartorárias elas são mais baixas que as custas de execução fiscal, tá certo? Outra vantagem, aumento do parcelamento e, consequentemente, do número de pagamentos sem judicialização. Outra vantagem, eficiência do administrador público. Então, considerando um grande volume de créditos a serem recuperados e o moroso trâmite da execução judicial, a cobrança extrajudicial da dívida ativa configura um meio de cumprimento dos requisitos da eficiência no exercício dos meios disponíveis para alcançar o interesse público, com maior celeridade e menos custos. Aqui, essa vantagem aqui, gente, a gente viu lá nos efeitos do protesto, que é a interrupção da prescrição do prazo prescricional.
E, por fim, revela-se de grande coercibilidade porque permite a inscrição do devedor no serviço de proteção ao crédito. Gente, o devedor morre de medo disso. Tá? Então, é uma forma de coerção. Vamos falar um pouquinho agora da evolução da CDA e como ela foi parar no parágrafo único do artigo 1º. Primeiro a gente já viu a posição do STJ, a maioria posicionava contra, porque ele possuía julgados no sentido de que a realização do protesto da CDA, como ela já goza de certeza e liquidez, não seria viável, não precisaria. Era um negócio meio inócuo. Essa era a posição do STJ. Olhem só alguns julgados. Vejam. Tributário, processo civil, agravo regimental, no agravo de instrumentos. CDA, protesto, desnecessidade. Essa é a palavra, desnecessidade. Agravo não provido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a ausência de interesse em levar o protesto à certidão de dívida ativa. Aqui. Opa. Até o fim do curso eu fico craque aqui, gente. Porque o título já goza de presunção de certeza e liquidez e confere publicidade à inscrição do objeto na dívida ativa. Esse é o fundamento do STJ. A maioria dos julgados deles eram assim, tá? Vou deixar uns para vocês lá no material. Logo depois veio o Conselho Nacional de Justiça, muito acertado, e afirmando as vantagens do protesto, ele recomendou aos tribunais estaduais a edição de ato normativo para regulamentar a possibilidade de protesto de CDA. E o que os estados fizeram? Qual que era a justificativa do CNJ? A justificativa essa terceira aqui é muito boa. Que o CDA materializa crédito tributário, isso a gente já sabe. Que ele é título executivo extrajudicial, também a gente já sabe. E esse aqui, olha, anotem ele, gente. Que o protesto da CDA, ele é justificado também pelo caráter social do crédito tributário. A necessidade de protesto da CDA, aqui contrapondo com o STJ, portanto, ela não é jurídica, é sim social, considerando que se não é juridicamente indispensável tal providência, certamente o é. Certamente o é sob o ponto de vista da efetividade na arrecadação dos tributos fiscais, com os quais a União, os estados e municípios oferem recursos que são aplicados aos programas, olha só, e políticas públicas que atendem aos cidadãos. Tá certo, gente? E aí, o que os estados fizeram? Os estados cumpriram entre aspas, eles acataram a recomendação do CNJ e aprovaram diversas leis permitindo expressamente o protesto de certidões de dívida ativa. Logo depois, em 2010, veio a Procuradoria-Geral Federal. A Procuradoria-Geral Federal ela é órgão da Advocacia Geral da União que representa judicial e extrajudicialmente autarquias e fundações públicas federais. O que ela fez, gente? Ela celebrou, coloca o slide para a gente, Rafael, por favor. Ela celebrou convênio, isso que é importante, com o IEPTB, que é o Instituto de Estudos de Títulos e Protestos do Brasil. O IEPTB faz um trabalho muito legal, viu, gente? E por meio do qual se permite que a PGF encaminhe a protesto as certidões de dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais sem o pagamento dos emolumentos prévios, que é aquela gratuidade que a gente viu, e que eles são cobrados pelos devedores quando do pagamento ou do cancelamento. Pessoal, e com isso eles viram que as experiências foram impressionantes.
uma altíssima capacidade de recuperação de crédito em curto espaço de tempo, em razão da celeridade do protesto, e com o mínimo de custos, porque é muito mais barato do que ajuizar a execução fiscal. Logo depois veio a Lei 12.767 de 2012, que incluiu o parágrafo único no artigo 1º da Lei de Protesto. Então, a gente já viu, né, que a gente já viu a redação do parágrafo único, acho que não precisa colocar de novo. Em 2013, veio uma portaria 17 da PGF mesmo, e ela resolveu disciplinar o protesto extrajudicial, coloca para a gente, Rafa, por falta de pagamento de certidões de dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais. Gente, eu não vou falar dessa portaria, eu vou deixar no material, ela é super pequenininha, deve ter 2, 3 artigos, e não precisa falar, e vocês vão ver só o que há de diferente ali. E só para também citar na prova. A mesma coisa que é sobre a resolução 1924 de janeiro de 2015, super recente, foi a mais recente resolução que falou sobre a CDA, é do Conselho Federal de Economia. E, nesse caso, ela veio contemplar a possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, nos termos da lei de protesto. Então, também não vou falar sobre ela. Ela é muito pequenininha, vejam só, olha, ela tem, ela tem 2 artigos também. É só para vocês citarem, eu vou deixar no material para vocês, tá? Então, eventual dissertação ou pergunta oral ou pergunta aberta também, vale a pena vocês citarem, só para simples conhecimento. Vamos terminar aqui o segundo bloco, a gente já volta para o terceiro.